Farcimar tem-se preocupado no desenvolvimento de novos produtos e até no aperfeiçoamento dos produtos que já possui. E nesse sentido, o RISUS tem assumido dentro da empresa uma importância muito relevante. Por um lado, algumas das características da casca de arroz, como sejam a sua baixa densidade e elevada porosidade, permitiram a obtenção de produtos com um elevado desempenho tanto térmico como acústico. E por outro lado, uma vez que estamos a incorporar um subproduto da indústria alimentar, permite também a colocação no mercado de produtos que são ao mesmo tempo ecológicos e sustentáveis. Na fase inicial do projeto, foram formuladas e caracterizadas, através de ensaios laboratoriais, misturas com diversos tipos de composição, em termos do seu comportamento físico, mecânico e de durabilidade, visando demonstrar a viabilidade com o produto de construção, incluindo estudos de compatibilidade entre a casca de arroz e o ligante a incorporar nos compósitos e verificação da necessidade de preparação e de cuidados a ter com a casca de arroz antes da sua incorporação na mistura. Superior técnico, fizemos o estudo de composição dos compósitos com casca de arroz, em que tínhamos duas preocupações. Tínhamos que fazer neste painel modular, prever uma camada para aliar um comportamento acústico a uma capacidade mecânica mínima e ter uma outra camada diferente, em que aí a preocupação era de isolamento térmico e, portanto, as exigências em termos de comportamento mecânico eram menores. Desse modo, tivemos que afinar as composições nesse sentido e a fizemos por duas vertentes. Uma, sendo um material orgânico, temos preocupações ao nível da compatibilidade e, portanto, fizemos um estudo de compatibilidade e fizemos um estudo muito importante que foi ao nível da composição, em que afinámos então as composições com estes dois objetivos, camada acústica e camada de isolamento térmico. Como é que afinámos essa composição? Afinámos essa composição sobretudo mexendo ao nível na quantidade de casca de arroz e ao nível da composição do próprio ligante, procurando utilizar, neste caso, adições minerais, de modo a reduzir, neste caso, a quantidade de cimento e, portanto, a quantidade, a pegada de carbono do ligante que iríamos utilizar. Então, um dos desafios que nós tínhamos no desenvolvimento deste produto tinha a ver com a questão da compatibilidade entre a casca de arroz, que é um material orgânico, e a pasta cimentícia. Mas verificou-se que o pré-tratamento de imersão de 2 horas que realizámos corresponde a um bom compromisso entre as características mecânicas de desempenho do material e a sua aplicação industrial. O projeto permitiu o desenvolvimento de várias geometrias de barreiras acústicas, com parte absorvente em betão com casca de arroz, tendo-se procurado obter um produto com um desempenho equivalente às barreiras acústicas em betão madeira, que já são produzidas e comercializadas pela Farcimar. Em relação aos painéis de revestimento multicamada, foram desenvolvidos painéis com diferentes espessuras, nos quais se substituiu o isolamento tradicional em poliestireno por betão com casca de arroz e procurou-se a obtenção de produtos com uma reduzida condutibilidade térmica e com boa capacidade de isolamento a sons aéreos. Os ensaios de caracterização são fundamentais para avaliar e para garantir o desempenho das soluções desde a fase de desenvolvimento, com a realização de diferentes ensaios no mercado global. No âmbito deste projeto foram realizados diferentes ensaios, nomeadamente ensaios de resistência mecânica para várias idades, ensaios de compressão, de tração por compressão e flexão. Foram também realizados ensaios higrotérmicos, de condutibilidade térmica, calor específico e transmissão ao vapor d'água, ensaios acústicos, de absorção sonora em tubo de impedância e absorção sonora em câmara reverberante. Foram também realizados ensaios de impacto e foram finalmente realizados ensaios de durabilidade que incluem ciclos de molhagem e secagem, ciclos de choque térmico e de gelo. Dentre os ensaios que destacamos para este tipo de produtos, temos então o ensaio de resistência ao impacto. Este tipo de ensaio serve essencialmente para verificar se a barreira resiste
a impactos mecânicos, como por exemplo o choque do veículo. Quando se faz o ensaio, aquilo que nós verificamos é deformação da barreira, perda de material, por exemplo, verificamos a integridade da barreira após a realização deste ensaio. Uma das características importantes para as barreiras acústicas é a capacidade que elas têm de absorver o som gerado pelo ruído de tráfego e, portanto, neste caso, de absorver o som. Para o efeito, foram inicialmente realizados ensaios preliminares em pequenas amostras em tubo de impedância e, posteriormente, quando se chegou a uma mistura otimizada, então realizaram-se provetos de grandes dimensões que foram ensaiados em camas reverberantes, onde foi possível determinar os coeficientes de absorção sonora destas barreiras e também o índice de absorção sonora que é usado para a classificação destas barreiras acústicas. Na fase final do projeto RISE-USC, foi realizada a avaliação do ciclo de vida ambiental e económico dos compósitos de casca de arroz, permitindo aferir o impacto e a viabilidade das diversas soluções formuladas. Verificou-se que a substituição de agregados naturais por casca de arroz permite reduzir os impactos nestas duas dimensões e que também uma incorporação de filler calcário em substituição do cimento contribui significativamente para a minimização do custo e dos impactos ambientais destas formulações. É expectável que os novos produtos sejam produzidos e comercializados pela Farcimar e que com eles se conquistem novos clientes que são cada vez mais exigentes e que se coloquem também no mercado produtos que são mais sustentáveis. Achamos também que pode ter um efeito revitalizador do setor da construção, pela incorporação de subprodutos de outras indústrias e que com ele se consiga, por exemplo, o estabelecimento de sinergias com os produtores de casca de arroz e de outras empresas que estejam eventualmente interessadas em trabalhar com Farcimar. Nesta fase final do projeto há ainda vários desafios que nos são colocados e eu acho até que os desafios começam agora, porque tem a ver com a produção efetiva de barreiras e de painéis multicamada em betão com casca de arroz, porque é preciso transporte da casca e de imersão. E por outro lado, estão sempre a aparecer-nos desafios, como por exemplo, ideias novas. Surgiu até recentemente a ideia de criar painéis de revestimento em que o betão à vista seja betão com casca de arroz. Por isso, o projeto RISE-USC está quase a finaliza em julho, mas ele vai continuar de uma forma natural na empresa.